Tá, módulo 5, aula 3. Então, basicamente, você viu que não somente na teoria, né, matando aí crianças dentro do ventre, a vontade de fazer realmente uma sociedade eugenista, mas também vem toda uma revolução sexual, né? O sexo, de fato, é um poder muito grande de dominação em cima das pessoas. Então, como de fato, né, eles agem? Eles pegam a mulher, colocam a mulher contrárias aí, né, aos homens, tira qualquer tipo de virtude, né, da mulher, ou seja, a mulher que se cuida, que se preza, né, ali pela sua beleza, simplesmente aquilo dali é jogado de lado. E isso são princípios, inclusive, os bíblicos, né? A Bíblia fala, olha, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de rubis. Então, tudo aquilo, né, que traz um certo âmbito de disciplina, de cuidado ali com a mulher, isso é deixado de lado. E aí você vê que os resultados são catastróficos, né? Como, por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude, você tem ali feministas fazendo um ciclo de mãos dadas para poder simplesmente pessoas se, entre aspas, manifestarem, colocando ali crucifixo no ânus, quebrando ali imagens sagradas. Elas utilizam tudo isso, né, com o pretexto, né, de meu corpo, minhas regras, para poder invadir igrejas, colocar como se as igrejas fossem patriarcais, fossem intolerantes contra a mulher. Elas geram aí diversas narrativas com relação ao ambiente de trabalho, dizendo que o salário da mulher, ela é no mesmo, né, ali posto, é muito diferente, né, da questão do homem, mesmo que isso não tenha provas de fato cabais, porque se uma mulher, né, por exemplo, tá aí no mesmo cargo, ganhando menos do que o homem, basta ela levar esse caso à Justiça do Trabalho e resolver. Então você percebe que são várias mentiras, várias falácias que são aí utilizadas para poder de fato destruir, né, o outro lado. Você vê que a nudez e o sexo é algo completamente banal. A mulher, né, através aí da frase meu corpo, minhas regras, ela simplesmente fica com quem quiser, ela divide ali, né, a sua alma, o seu corpo, com várias mulheres, no âmbito aí de uma vontade, um anseio de ter uma libertação sexual. Ela coloca ali de fato seu corpo como um objeto, que é algo inclusive que elas dizem lutar, mas na verdade elas simplesmente estão ali amplificando e ajudando aí a ter de fato uma objetificação da mulher. Então elas pedem respeito, mas elas de fato também não se dão respeito. Então você percebe que a utilização ali da música, das artes, é uma instrumentalização muito grande do feminismo. Então elas colocam, né, como se um empoderamento fosse poder matar a sua criança dentro do ventre. Você tem, por exemplo, um vídeo, né, que é assim pesadíssimo, que mostra ali mulheres tomando pílulas anticoncepcionais e simplesmente abortando ali os seus filhos, né, ao vivo, porque de fato não é uma luta pela vida, é uma luta mesmo pela morte. E muitas delas dizem que o próprio aborto não é uma bandeira, mas é uma mentira. De fato, elas fazem uma glamoralização do aborto e assim que eles atuam, né? Mentindo, pegando os meninos ali inocentes, que talvez ali tenham um atrito com o pai, e colocando como se todos os homens fossem potenciais estupradores, simplesmente porque eles possuem órgão sexual masculino. Isso é uma maneira de colocar todos os homens ali numa panela e fazer ali uma bagunça, né, intelectual na cabeça de uma criança, de um adolescente que inicia ali sua vida sexual de maneira incrivelmente precoce. Então eles ativam, na verdade, ali todos os vícios, todas as dificuldades, todas as mazelas que uma mulher tem para o campo negativo, não trazendo uma solução de fato eficaz, mas de fato ali trazendo um problema, né, para digamos assim, solucionar um outro problema. É basicamente assim que elas atuam. Antes de falar o máximo possível daquilo que eu lembrei aqui. Então os meios de ação que elas utilizam de fato são esses. Por exemplo, se uma mulher, ela pega ao pé da letra a frase, a mulher pode ser o que quiser, que é utilizada pelas feministas, e ela diz, olha, eu quero ser submissa ao meu marido, assim como a Bíblia diz. Ou senão eu quero de fato dedicar minha vida ao lar, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero cuidar da minha casa. Isso vai ser considerado simplesmente uma mulher retrógrada, uma mulher de careta, uma mulher que é escrava de seu marido. Mas, como disse Chesterton, né, é uma loucura que traz o feminismo, porque traz a ideia de que ela é escrava, né, com o seu marido, que ela jurou ali a vida, né, jurou ali o amor até que a morte os separe, mas ela é livre quando ela está debaixo ali da sujeição do seu chefe, por exemplo, no ambiente de trabalho, que é bem diferente, por exemplo, do ambiente do lar, de quem pelo menos se prometeu amar até a última instância. Então elas cooptam, né, corações e mentes que estão frágeis, devido de fato à falta, né, de princípios e valores que ela não consegue encontrar ali no mundo e, por exemplo, incentiva, né, com que uma menina simplesmente aborte. Mas depois que quando tiver ali estourado o aborto, né, essas feministas não vão contar, né, de fato quais são as consequências de um aborto para uma mulher, por exemplo, na próxima gravidez, na questão psicológica e também física. E elas vão modificando aos poucos, né, substituindo de fato
mulheres que fizeram algo para o mundo, e as mulheres que geram ali o falso empoderamento, que é trazer ali uma libertinagem sexual, essas mulheres de fato são exaltadas. Então, por exemplo, você pega mulheres como Hildegarda de Bingen, que talvez você nunca ouviu falar, mas foi uma mulher que simplesmente modificou toda a história ali de estudo, de intelectualidade, e foi uma referência. Agora, essa com certeza você não ouviu falar. Contudo, uma Anitta, por exemplo, ou uma mulher, né, uma funkeira que utiliza ali do seu corpo como um objeto, né, de libertação sexual, essa mulher é colocada como um espelho, né, para as mulheres de hoje em dia. E é engraçado que elas atacam, né, as mulheres cristãs pela forma de se vestir, pela forma de agir, por você simplesmente ali prezar, né, pelo sexo somente depois do casamento, e elas exaltam, né, figuras que exatamente vão contrários até a própria narrativa delas. E uma vez que elas querem quebrar a objetificação da mulher, já que a cultura do estupro, que coloca a mulher ali como vulnerável, como um mero objeto, elas atacam as cristãs, mas não os atacam, por exemplo, os funks, e retratam ali a mulher como uma cachorra, como uma vadia. Isso aqui para falar, né, o mínimo possível, porque é algo bem pior. As instituições de caridade é da mesma forma. Tenho certeza que você nunca passou por uma rua escrito Hospital Frida Kahlo, ou se não, creche Simone de Beauvoir. Pelo contrário, né, a maior instituição de caridade do mundo, de fato, é a igreja. E por que que elas querem atacar tanto uma instituição que simplesmente, inclusive, também valorizou muito a mulher, que é a igreja? Quando você olha Jesus, a maneira como ele tratou, né, aquela prostituta ali foi algo que revolucionou toda a história daquela sociedade. Por que que elas não valorizam, né, a Bíblia, que coloca que de fato a mulher ela deve, ok, ser submissa ao marido, que não é algo ruim, nós vamos ver aí nas próximas etapas do curso, mas porque elas atacam, né, as cristãs e não atacam diversas outras mulheres que de fato aí denigrem, né, a imagem da mulher. Porque, na verdade, elas fazem uma guerra, né, contra os princípios e os valores que estão ali na Bíblia. Então, a instituição maior de caridade, que mais fez, né, não somente pelas mulheres, mas também pelos homens, pelas crianças, pelas viúvas, pelas pessoas ali em vulnerabilidade, basicamente isso é deixado de lado, é destruído, e elas querem substituir por algo que elas nem sabem mesmo o que é. Então, ao invés de você ter ali um hospital cuidando de crianças, você vai ter ali uma clínica de aborto que mata crianças. Isso aí, de fato, são os meios de ação que elas utilizam para poder, de fato, aí, ir destruindo a sociedade aos poucos.